Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai comentar sobre esse primeiro turno aí das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Eu deixei para falar desses jogos depois que tivessem acontecido, tanto contra o Chile e também contra o Peru, falando dos jogos do Brasil, para a gente ter uma análise assim mais fria das coisas, né? Às vezes no calor do momento a gente comenta coisas ali e a gente não faz aquela análise ali mais espaçada ali dos fatos que aconteceram. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Bom, eu sempre estou fazendo vídeos aqui tentando comentar sobre a seleção brasileira, sobre o momento atual que vive. Eu acho que é importante a gente ter opiniões diferentes, né? Às vezes a gente escuta muito o que está se falando aí na imprensa e às vezes você vê que tem alguns jornalistas que eles, de certa forma, recebem ali para dar determinada notícia, o veículo deles, né, tem um certo privilégio lá dentro do futebol com os clubes ou com a seleção brasileira e às vezes a gente não vê uma opinião verdadeira do que realmente está acontecendo. Então, às vezes, se você só se informa pela grande mídia, não criticando o papel da grande mídia, que eu acho que tem o seu papel relevante, importante e tudo mais, mas às vezes isso atrapalha da gente ter uma visão do que realmente está acontecendo, porque existe ali determinados interesses. Se eu estou vendendo um determinado produto, né, se eu vou passar na minha televisão um determinado campeonato ou um determinado time, não justifica eu falar mal desse time, falar que ele não vai ser campeão, porque o objetivo é que os torcedores assistam esses jogos, né? Então, partindo desse princípio, a gente tem que imaginar sempre que, às vezes, na grande mídia, nos grandes veículos, né, pode sim ter alguma influência ali, às vezes a opinião é meio enviesada, né, os caras nunca vão falar realmente mal da seleção ou dos times lá que eles cobrem, por causa desse conflito aí de interesse. Bom, eu vou dar a minha opinião falando aí sobre a seleção brasileira e também os outros clubes aí, as outras seleções aí nessas eliminatórias. A gente chegou na rodada 10 e, na minha opinião, eu até anotei aqui, eu acho que Argentina, Colômbia, Uruguai e Brasil já estão aí praticamente classificados, né? A Argentina é a líder aí das eliminatórias, a Colômbia também está jogando muito bem, o Uruguai veio tropeçando, mas está jogando muito bem, e o Brasil a gente agora começou a acender um pouquinho ali de esperança de que a coisa pode ser diferente, principalmente aí nessa segunda fase, aí nesse retorno, né, das eliminatórias e nessa preparação final para a Copa do Mundo de 2026, que agora já estamos assim, faltam 2 anos, né, então é a parte final aí da preparação, não dá mais muito para ficar errando. Lembrando que essas eliminatórias elas vão ter ali 7 vagas praticamente, né? A última vaga vai ser repescagem, mas ali a gente tem praticamente 6 vagas garantidas para os times da América do Sul e 1 vaga na repescagem, ou seja, tem praticamente certeza aí que esses 4 clubes aí que eu citei, né, Brasil, Argentina, Uruguai e Colômbia, vão se classificar. E eu até anotei aqui a briga, na minha opinião, vai ficar entre o Equador, Paraguai, Bolívia e Venezuela, né? Hoje eu acho que são essas equipes aí que vão estar disputando essas últimas 2 vagas e mais 1 da repescagem. Bom, vamos começar falando aqui do Chile, Brasil. O Brasil venceu o Chile por 2-1 jogando lá no Chile. Começou ali com uma formação diferente, porque o Vini Júnior sentiu, ele teve uma lesão lá jogando pelo Real Madrid e não pôde atuar pela seleção brasileira. Então ele vinha sendo titular desde sempre aí. É um craque de bola o Vini Júnior, mas eu acho que fez muito bem para a seleção o Vini Júnior não estar jogando. Talvez a gente pode até extrapolar isso aí para o Neymar também, que está fora durante todo esse período, que agora parece que está voltando. Mas esse período aí todo, seu Neymar, né, possibilitou aí que surgissem outros nomes, né, outros jogadores, e foi o que aconteceu aí nesse jogo contra o Chile. Eu destaco os 2 atacantes lá do Botafogo, que são grandes revelações, grandes nomes que vão figurar aí na seleção mais vezes aí
que é o Igor Jesus e o Luiz Henrique, né, que marcaram os gols da vitória do Brasil. Então, assim, foi um jogo que o Brasil tomou um gol bem no comecinho, assim, um lance meio que de desatenção ali, e demorou para fazer para empatar o jogo, né, conseguiu lá empatar lá com o Igor Jesus no final do primeiro tempo, e a vitória saiu só lá no finalzinho do jogo, com 89 ali, praticamente minutos ali, com o Luiz Henrique. Então, um destaque para essa dupla de atacantes aí do Botafogo, que jogou muito bem. Outro destaque aí nesse jogo aí, tanto nesse jogo quanto no jogo que aconteceu no Brasil contra o Peru, foi o Rodrigo, né? O Rodrigo tá jogando muita bola, tanto lá no Real Madrid quanto na seleção. O Vini Júnior não vem numa grande fase na seleção, né? Às vezes ele tá oscilando muito, né? Na Copa América ele não fez uma grande Copa América, mas a gente tá vendo o Rodrigo, assim, evoluir, né? Ele tá numa crescente, assim, a gente vê nos últimos jogos, então tá jogando muito bem o Rodrigo. Bom, e aí a gente teve o segundo jogo, que foi lá em Brasília, né? O Brasil venceu por 4-0 o Peru, e esse jogo foi um jogo que foi, assim, começou meio mal ali, meio mais ou menos começou o Brasil. No entanto, teve ali 2 pênaltis ali que meio que mudaram a realidade, né? Salvaram o Brasil, porque ali o jogo já começou a ficar mais fácil, né? Então, nesse jogo aí eu destaco o Rafinha, né? Que era um jogador que também não tinha sido chamado aí nas últimas convocações, está jogando muito lá no Barcelona, voltou a figurar na seleção. O Rodrigo jogou muita bola, e aí teve um jogador que jogou muito bem, que entrou lá no segundo tempo, que foi o Andrés Pereira, que também não estava ali, oscilava, né? Às vezes chamava, às vezes não chamava, né? E dessa vez o Dorival resolveu chamá-lo, convocá-lo, né? E ele fez uma grande atuação, marcou um golaço, né? E fez o terceiro gol, e para finalizar lá a goleada por 4-0, o Luiz Henrique do Botafogo novamente marcou. Bom, então assim, com esses resultados eu acho assim, às vezes a gente vê que é muita empolgação, né? Eu acho que não é por parte de toda a imprensa, vamos dizer assim, mas existe uma certa empolgação. Eu acho que o momento é o momento, talvez o melhor momento das últimas Copas aí, desde 2014, no sentido da geração. A gente está vendo que tem uma grande geração aí surgindo, né? Esses 2 atacantes do Botafogo são bons nomes, né? E estão num time assim que tá aí para ser campeão brasileiro, tá para ser campeão da Libertadores. Então, assim, tratando bem esses jogadores, eles têm potencial para virar grandes jogadores. Aí a gente tem o Vini Júnior, tem o Rodrigo. Vamos dizer que ainda tem o Neymar, que ainda está jogando, mas vou falar mais dos caras que estão surgindo, né? Que já são aí, Rodrigo e Vini Júnior já estão ali consagrados. E aí a gente tem ali o Endrick, né? Que tá num grande time também, que é o Real Madrid. Tem o Estevão, né? Que é do Palmeiras, né? Então, assim, é uma geração que eu vejo melhor do que as outras gerações. Então, assim, a coisa chegou num ponto que meio que está dando uma certa esperança no sentido de reorganizar ali a seleção, né, de montar algo novo, né? Não apenas, eu acho, por causa do trabalho do Dorival Júnior, talvez a gente vai saber disso acompanhando aí os próximos jogos, vendo os próximos resultados, né, se realmente é o trabalho do Dorival Júnior, ou se é esse conjunto, né, dessa nova geração que está surgindo, né? O Dorival, eu acho que ele é uma boa pessoa, uma grande personalidade do futebol, mas na minha opinião aqui, eu já falei várias vezes, seria interessante se a seleção tivesse outro treinador, né? No caso, o Guardiola, o Klopp, que estava lá sem clube, mas agora o Klopp já está lá como coach, né? CEO, coach, não sei muito bem a função ali no Red Bull, né? Comandando lá o futebol do Red Bull. E não vai acontecer, né? Porque já está muito próximo aí da Copa do Mundo, então uma mudança agora não faz sentido nenhum. E o Dorival está começando a colher bons resultados, né? Ele criticou muito ali, falou que essa pressão é comum ali na seleção, que sempre aconteceu, com ele não seria diferente, mas que a seleção está evoluindo. Eu acho que esses 2 jogos, apesar de eu acho que não é momento de se empolgar, que são adversários fracos, né? O Chile é o lanterna da competição, e o Peru também está numa situação lá que não está nem na faixa lá de classificação para a Copa do Mundo. Então são 2 adversários fracos, eu acho que não serve muito de parâmetro esses 2 jogos, apesar do time ter evoluído, de ter essa geração boa, eu acho que ainda não serve de parâmetro. Vamos conseguir acompanhar, vamos ver se nesse segundo turno aí
as coisas vão mudar. Que o Brasil vai classificar, eu acho que isso a gente não tem dúvida. Mas o que está faltando ainda é o bom futebol, né? A gente vê a seleção aí evoluir. Bom, então era isso aí, minha opinião sobre esses 2 jogos. Deixa aqui nos comentários a sua opinião aí, o que você acha desse atual momento aí da seleção brasileira. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.